Olha lá, 1234 de 1950, essa é a primeira lei da radiologia. Depois disso, nós temos uma lei que é a 3999 de 61, voltada para médicos, cirurgiões, dentistas, tá? Depois a gente acaba explicando por que a lei dos dentistas está aqui, né? É porque ele, de certa forma, modifica algumas questões, até mesmo antes da 7.394, que é a lei de técnico. Depois nós vamos conversar, fazer um panorama sobre a resolução 2 de 2012, que versa sobre o tecnólogo, e aí depois a gente vai cair na nossa querida PL 3661 de 2012. Cadê? Deixa eu... Aqui, ó, PL. Até coloquei o site o próprio da Câmara dos Deputados e como é que está o status dessa PL. Professor, o que, que é essa PL? Essa PL é um projeto de lei, veja, ainda está a situação aguardando o parecer do relator da Comissão de Seguridade Social e Família, ela está tramitando para substituição, revogação dos artigos, acho que é 6, 7 e 8 da Lei 7.394. Ela vai criar a profissão ou a classe de bacharéis em ciências radiológicas. Então, além do técnico, teremos o tecnólogo e teremos o bacharel em ciências radiológicas. Nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar esse bacharel em ciências radiológicas, se ele vai durar 5 anos, mas normalmente é o período de bacharéis, né? Entre 4 e 5, só que aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, na Unifesp, o tecnólogo em radiologia é em 4 anos, em 8 semestres, né? Normalmente, por aí, o tecnólogo ele é em 3 anos, em 6 semestres, tá? Tem uma carga horária mínima, significa que é obrigatório ser 3 anos, pode ser mais que 3, tá bom? Não pode ser menos que 3 o tecnólogo, que tem uma carga horária específica a ser cumprida. Então, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar o bacharel em ciências radiológicas, tá? Quanto tempo vai durar, qual que é a carga horária. Nós temos uma ideia, por exemplo, onde esse cara vai poder estagiar, mas ainda não, que é um pouco diferente, né, do técnico do tecnólogo, mas ainda não temos assim, pormenores sobre esse assunto. Mas, eventualmente, a gente vai acabar conversando sobre a PL hoje, ou se não der tempo hoje, a gente conversa em um outro momento. Pois bem, então, a primeira coisa aqui para nós, deixa eu já... Bom, aí melhorou. Ó, vamos então começar pela lei 1234 de 1950. E outra coisa, eu sei que estudar lei é chato, hein? Chato demais, professor, estudar lei. Mas veja, meus queridos, o estudo e o conhecimento da legislação na nossa área, às vezes a gente nem precisa nem se matar de pesquisar tanto, de escrever tanto, né? Apenas um simples conhecimento sobre legislação já mata a perícia ali de início, de cara. Vamos lá. Vamos a algumas orientações com relação à Lei 1234. Essa lei ela foi feita para servidores. Veja aqui o que está escrito. Ó, lei confere direitos e vantagens a servidores que operem com raio-x e substâncias radioativas. O que é isso, professor? Essa lei vem fazer o quê? Ela vem regulamentar ou tentar regulamentar uma atividade que já acontecia. Então, aqui, ó, em 1950, você tem uma tentativa, mas não quer dizer que antes disso não tinha gente trabalhando com radiação. Tinha sim, tá bom? Tinha gente atuando na área da radiologia. Mas é em 1950 que a lei, essa aqui que nós estamos conversando, ela vem atribuir vantagens e alguns benefícios para servidores, única e exclusivamente para servidores, tá certo? Outra coisa, em 1951 foi feito o primeiro curso técnico em radiologia do estado do Brasil, no Brasil, né? Estado é ótimo, no Brasil. Foi no Hospital das Clínicas, né? Lá foi assim, incrível a criação desse curso, porque foi o que acabou, de certa forma, ensejando aí até mesmo a modificação dessa legislação. Mas nesse período, enquanto o curso de 1951, não se tinha noção com relação às matérias obrigatórias que deveriam ter no curso técnico em radiologia.
Isso é coisa de conselho, conselho que regimenta isso através das diretrizes. Diretrizes essas que nós conversamos lá, eu mostrei para vocês, tá bom? É bom, é importante conhecer um pouco sobre as diretrizes também, eu já fui chamado 3 vezes para fazer pareceres técnicos para escolas sobre a radiologia, né? Então, uma delas foi inclusive para saber se o indivíduo que é menor de 18 anos, se ele pode fazer curso técnico em radiologia. Pode sim, né? A única exigência que nós temos é com relação à conclusão do ensino médio. Deve-se ter concluído o ensino médio e pode ter 16 anos e meio na hora de fazer a matrícula, sendo proibido que esse cara exerça qualquer tipo de manipulação com relação à radiação, fazer estágio, ele é proibido de fazer estágio com menos é, 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 com idade inferior a 18 anos, mas então ele pode se matricular com 16,5 e para estágio só pode ir com 18. Professor, você está maluco? O que você está falando? Dá uma olhada na portaria 453, lá estabelece, eu sei que ela está revogada, mas tinha estabelecido lá um valor de dose mensal, né, dose anual para o indivíduo com idade inferior a 18 anos. De fato, esse cara poderia exercer sim. Então, coisas como essa, a gente eventualmente somos chamados para falar em escolas, laudos sobre equipamentos, né? Então, tudo isso a gente precisa conhecer. Fechado? Então, primeiro ponto importantíssimo aqui, essa lei é uma lei para servidores. Professor, não serve para pessoas privadas? Não, não serve. O professor, essa lei criou a profissão de técnicos em radiologia? Também não. Essa lei não tem exigências com relação à formação desse profissional ou exigências com relação a qualquer tipo de credencial ou coisa do tipo. Não tem, não. Essa lei aqui, ela tenta só regulamentar algumas questões bem básicas, tá? E vamos lá para a gente ler. Por exemplo, nem preâmbulo tem, ó. Tá vendo? Preâmbulo é o quê? Várias informações que a gente tem antes de começar os artigos. Tá vendo? Esse aqui é um artigo, artigo primeiro. Esse aqui em letrinha a gente chama de alínea. Ó, e aí nós temos os parágrafos. Deixa eu ver se aqui tem algum parágrafo. Não tem, não. Mas normalmente você tem artigo, aí você tem incisos, que são em algarismos romanos. Você tem parágrafo, e do parágrafo você tem alíneas, né? Então, até nisso aqui não foi obedecido a hierarquia de construção de lei. Porque cada uma dessas coisinhas tem um critério. O artigo ele tem um jeito de ser escrito, ele tem uma função dentro de um texto. Tem outras interpretações, por exemplo, tem a interpretação, a hermenêutica geográfica da norma, né? Tem uma razão do porquê esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro. É isso que eu quero dizer para vocês. Bom, vamos lá. Artigo 1. Olha o que diz aqui, ó. Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidade paraestatais, de natureza autárquica, que operam diretamente com raio-x e substâncias radioativas próximas às fontes de irradiação, terão direito aqui não é exigência, que está dando direitos, isso aqui não é disseológico, isso aqui é deontológico, tá? Aquele que acompanhou a aula passada já entende o conceito. A linha A para nós, ó, regime máximo de 24 horas semanais de trabalho. É importante falar sobre isso. Ô professor, da onde vem? Qual é a origem histórica do técnico em radiologia trabalhar 24 horas semanais? Está aqui, meu querido. Ó. A origem está na Lei 1234 de 1950, tá? Essa lei que origina as 24 horas semanais. Que mais, professor? Férias de 20 dias consecutivos por semestre de atividade profissional não cumulativas. O que que acontecia? Esse cara aqui, entendam, esse cara é um servidor público. Ele é um indivíduo concursado. Esse cara tinha 2 férias no ano. Por que que ele tinha 2 férias no ano? Foi dado esse benefício para ele porque ele trabalhava com radiação ionizante, tá certo? E o C aqui para nós, já mudou, né? Isso aqui, já mudamos, né? O C para nós, gratificação adicional de 40% do vencimento.
Gente, tem duas coisas aqui importantes, tá? Eu que sou chatinho com isso, a gente tem que aprender a interpretar, ler nas entrelinhas. Desculpa. Primeira coisa, tem duas aqui, só nesse C aqui, tá? Que é importante para nós. Eu poderia falar sobre regime de 24, mas eu vou deixar para falar quando a gente chegar lá na PL 3661. Olha só, olha o que diz o inciso, o C, né? O B eu não vou nem discutir, porque isso aqui não se aplica, e esse cara era servidor público, isso não se aplica a nós, tá? C, gratificação adicional de 40%. Pergunto, ele está falando sobre insalubridade ou está falando sobre periculosidade? Está falando sim ou não? Não, né? Não tem nem insalubridade nem periculosidade. Está escrito adicional, gratificação adicional de 40%. Primeiro ponto, não especifica se isso é insalubridade ou se isso é periculosidade. Professor, isso importa? Nossa, como isso importa? Por que que isso importa? Importa sobre como isso vai incidir no seu salário. Porque, veja, no servidor público, para o servidor público, muitos deles, eles têm um salário base, e eles têm um salário reflexo. Muitas das vezes tem um salário em cima, e aí você tem um segundo salário que é o reflexo dele. Dependendo do tipo de bonificação, a bonificação não incide sobre o valor dos dois, e somente sobre o salário base. É importante falar isso. Isso é uma outra análise que a gente tem que fazer. Porque veja, você chega na radiologia e diz assim: temos direitos a 2 salários mínimos profissionais. Não é salário mínimo, esse salário mínimo que a gente tem aí, que é nacional, né? Mas é salário mínimo profissional do estado. Significa que cada estado tem o seu salário mínimo profissional. São Paulo tem um, Pará tem outro. Cada um dos estados possui um salário mínimo profissional base. Então vamos lá para a gente entender. Olha, diz para nós que a gente tem direito a 2 salários mais adicional de 40%. Pergunta que eu faço para vocês é: esses 40% incide sobre o salário base? Pense você que incide sobre 2 salários, os dois juntos, ou apenas sobre um deles? Já pararam para pensar sobre isso? Então, é importante saber se isso é insalubridade ou se é periculosidade, porque eles têm funções diferentes na folha de pagamento, tá? E acaba, de certa forma, expressando um risco diferente também. Então, duas questões aqui. Primeiro, essa lei, o que que ela fez? Vamos pensar na intenção do legislador. Esse cara simplesmente juntou todos os adicionais que se tinham para servidores públicos naquele momento, juntou tudo e deu 40%. Esses 40% ele vai lá e diz assim: olha, esse cara que trabalha com radiação ganha 40%. Essa interpretação hoje, que isso aqui é salubridade, professor, isso aqui é insalubridade em grau máximo. Isso aqui, não, isso é conversa para dizer que a gente entendeu do assunto. A gente não entendeu. A origem desses 40%, ela é uma origem por uma somatória de gratificações para servidores públicos. Tanto assim que hoje se discute se de fato aquele que recebe insalubridade, como é o nosso caso, na radiologia, e nós recebemos pelo risco físico, né? Radiação tem risco físico. Se de fato esse adicional tem que ser em grau máximo em 40%, tendo em vista a origem histórica ser uma norma para servidores, tá? Outros profissionais que trabalham com o mesmo risco, tá certo? Na mesma classe de risco, não vou dizer assim o mesmo risco, não é radiação ionizante, mas a mesma classe, risco físico, ganham insalubridades inferiores à nossa, tá? Agora, professor, está falando em insalubridade, o que que é isso? Me ajuda. Bom, coloca aí no seu caderno a diferença entre insalubridade e periculosidade. Insalubridade e periculosidade, tá bom? Bom, insalubridade tem a ver com risco à saúde. Insalubridade tem a ver com risco à saúde. E periculosidade, professor, tem a ver com risco à vida, tá? Exemplo, policial militar ganha periculosidade, tá bom? Além de outros adicionais, porque ele tem risco à vida, sair na rua e tomar um tiro. Só isso.
E nós temos risco de tomar um tiro? Pode acontecer, mas nós recebemos a insalubridade porque é risco à saúde. Aí vocês vão se assustar quando eu mostrar para você que a nossa lei diz que a gente tem direito à periculosidade e à insalubridade, mas a gente só ganha insalubridade. Depois eu te mostro para você não achar que é viagem minha. Fechou? Mais uma coisa, essa gratificação de adicional de 40% aqui, ó, não é nem insalubridade, ele não está especificando. Não é nem insalubridade nem periculosidade. Isso aqui são um adicional de gratificação. Resumindo, ele pegou todos os adicionais que o servidor público tinha direito, jogou tudo num pacote e disse que era 40%. Então, mas tem uma discussão exatamente porque esses 40% derivam daqui, ó. Foi criado para servidores, tá? Pois bem, a lei é curtinha, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Artigo 2º para nós, ó. Serviços e divisões do pessoal manterão atualizadas as relações nominais dos servidores beneficiados por essa lei, indicarão os respectivos cargos, função, lotação, local, relação em que serão submetidos à aprovação do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério de Saúde, da Educação e Saúde. Vejam, aqui era uma tentativa de regularizar uma certa inscrição desse profissional, tá bom? Não é um conselho, não. Não está criando um conselho. Então, a gente ainda não tem um técnico em radiologia, que não tem profissional das técnicas radiológicas. O profissional das técnicas radiológicas nasce no momento em que se cria um conselho para esse cara, porque aí se pode responsabilizar. Conselho técnico, tá bom? Porque ele será julgado pelos seus pares de forma técnica, tá? Aqui não, aqui a gente não está falando sobre conselho. É até difícil de estabelecer o nível de responsabilidade que tinha com relação a esse profissional. O artigo 3º aqui para nós fala sobre o afastamento imediato do trabalhador, tá certo? Essa aqui é o que originou aquele artigo que fala sobre as mulheres, as grávidas na radiologia, que o povo adora sair por aí dizendo, ah, não, a radiologia não pega a mulher não, porque se a mulher ficar grávida, o cara tem que pagar para ela ficar em casa, porque mexe com radiação. Isso é coisa de gente que não estuda, não fica escutando esse povo não. Veja, professor, se a mulher ficar grávida, o que acontece com ela? Querido, ela é afastada do setor que tem radiação ionizante. Do setor que tem radiação ionizante, mas ela vai fazer outra coisa, cara. Ela vai fazer marcação de exame, trabalhar na recepção, eventualmente, dependendo do lugar, de um almoxarifado. Ela vai fazer alguma coisa, ela só não pode ser faxineira, tá? Não pode rebaixar a profissão a tanto. Não pode reduzir salário, princípio da irredutibilidade, não reduz salário, não reduz, não modifica a carga horária também, tá certo? Ela fica trabalhando no mesmo tempo que ela foi contratada, só muda a função em razão de ela estar grávida, tá certo? Mas ela não fica em casa, não. Você não fica em casa por um ano, não. Isso não existe. Então, no final das contas, o empregador sabe que se ele contratar uma mulher, essa mulher eventualmente vai ficar grávida, o máximo que vai acontecer é ele ganhar mais uma pessoa na recepção. Só isso. Bom? Pois bem, vamos lá. Artigo 4º aqui para nós, ó. Não serão abrangidos por esta lei a linha A para nós, ó. Aos servidores da União, que no exercício de tarefas acessórias ou auxiliares fiquem expostos a irradiações, né? Apenas em caráter esporádico e ocasional. Quem é esse indivíduo? Esse indivíduo, por exemplo, é um enfermeiro locado no setor de imagem, né? Esse enfermeiro aqui que fazia tarefas acessórias, essa é a ideia, né? Acessórias, auxiliares, de posicionamento. Isso aqui em 1950, tá bom? A partir de 1950. Essas tarefas acessórias, esse cara não tinha direitos ao adicional, às férias e às 24 horas semanais, tá bom? Nem tinha nem dosímetro, né? Nem não há que se discutir sobre isso, essa pessoa. B. Os servidores da União, que, embora enquadrados no disposto do artigo 1 dessa lei, estejam afastados por quaisquer motivos do exercício de suas atribuições, salvo nos casos de licença para tratamento de saúde, licença à gestante ou comprovada
existência de moléstia adquirida no exercício das funções anteriormente exercidas, tá certo? Essa lei, essa artigo aqui, graças a Deus, ele foi modificado porque aqui dá muito pano para manga. Por exemplo, que tipo de moléstia estamos falando? É grave? É moderada? É leve? Que tipo de exame estabelece a moléstia? Basta o exame de sangue? Tem que ser a leitura dosimétrica? O que estabelece isso, né? A partir de que período nós temos uma licença para essa gestante? Então, é N coisas. Funções anteriores, quais funções? Que envolve radiação, mas tinha que ser no mesmo lugar ou poderia ser em outros lugares? Então, tudo isso precisa ser expresso aqui, tá bom? O quinto vai falar um pouco sobre as instalações que serão vistoriadas periodicamente. O sexto vai falar para nós que essa lei começa a valer em 60 dias. Essas 60 dias aqui é o que a gente chama de vacatio legis, tá? Vacatio legis é o tempo de elaboração da norma a o tempo de sua validade. O tempo em que ela foi feita, escrita, o tempo que ela vai começar a valer, tá certo? Isso a gente chama de vacatio legis, ou buraco, espaço da lei, tá bom? Tempo da lei. Tiago, o artigo 7º aqui para nós fala sobre revoga disposições contrárias, acabou. Essa é a lei.